forma. Tem muito assunto para a gente conversar. É difícil até porque, né, tem muita gente mandando mensagem e o primeiro assunto que eu quero falar é colocar o vídeo, na verdade, do CEO que deu uma entrevista. Inclusive, eu vi lá no Fanático Vascaíno. Eu vou colocar uma partezinha, ele dando uma resumida, que não vou colocar todo o vídeo porque é muito tempo, né? Mas ele fala que o Vasco vai vir forte, vai ter contratação de peso, vai mudar de patamar, etc. Mas eu coloquei uma partezinha aqui. É de um canal aí, né? O tal de Fanático Vascaíno. Tomara que não derrube, né? Tomara que não derrube o nosso canal, né? Vou colocar rapidinho. Ele pode denunciar, hein? Pode denunciar? Vai não. Eu conheço o cara que faz, vai na minha. Você conhece? Pô, cara, pede para ele quebrar o galho pra gente aí. Vamos colocar só uma partezinha que eu achei interessante de a gente colocar. A gente começa, não é dependente apenas de uma pessoa, não é o Luiz que vai escolher, não é o Paulo que vai escolher, não é o Rafael. Agora a gente começa a ter, primeiro, um grupo de analistas que vão analisar que tipo de jogo a gente vai ter. Existe um diretor esportivo do grupo, que é o Johannes, que já esteve aqui algumas vezes, que tem uma experiência internacional. Nesse exato momento, ele tem o Sebastian, que é um scouting que a gente tem. Nesse exato momento, até ele está na sala com os analistas, explicando, entendendo como é que a gente está indo no mercado. Por quê? Vai ser uma decisão colegiada. Você vai ter pessoas técnicas que vão poder contribuir na discussão. Então, hoje você fala com o Johannes, você fala com o Sebastian, você fala com o Paulo, você fala com o Miladen, que é uma pessoa que a gente trouxe do Leicester, para analisar realmente essa pessoa, o atleta, que tem um acordo com a StatsBomb, que é uma outra ferramenta utilizada, para que a gente chegue a um nome. Chegou ao nome, o jogador vai ser o X. Aí a gente vai... Está dentro do orçamento? Está dentro do orçamento. A gente tem uma discussão orçamentária, a gente leva para o grupo, que é formado pelo Miladen, pelo Dom, ele analisa, é uma contratação pontual de 1 ano ou é um contrato de 3 anos? Porque se eu contrato um jogador de X milhões, ele vai ficar durante 3 anos, 4 anos, ele impacta o orçamento do clube durante 3, 4 anos. E isso tem que ser visto por todos, não só para quem está sentado na mesa hoje. Então, é essa análise que a gente vai fazer. Mas é um processo rápido. Hoje, eu tenho uma das diferenças que a gente estava falando do processo SAF, processo associativo, são pessoas mais próximas, com decisões mais rápidas, que realmente tomam... Ontem, 10h30 da noite, eu estava falando com o Dom, que está 4 horas na frente. Eram 2 da manhã, porque a gente precisava resolver um negócio. A gente... Bom, não vou colocar tudo, é muito tempo, mas bom, o que ele diz, né, que agora tem profissionais vendo estatísticas de jogadores, mapeando o mercado para contratar. Uma informação que eu tenho, até quero perguntar se o Fábio tem alguma outra, é que o Vasco vai trazer pelo menos um nome muito forte. Vai ter um reforço muito forte. Só comentar o que a gente ouviu aí. Eu não gosto de muita gente discutindo e opinando em relação à contratação de um jogador, sabe? É fulano, é cicrano, é beltrano, é não sei mais quem, nós somos 5, aí vamos discutir o nome do cara. Se aprovado, aí vai para outra reunião para saber do orçamento, né? Eu não gosto. Eu acho que você pode discutir com 2 ou 3 e ter um cara para ser cobrado, né? Para tomar a decisão. Porque o futebol, cara, é muito rápido. Se você não pega o cara ali, o outro vai e pega o jogador. Não dá para ficar pensando muito. Vamos reunir, hoje não dá, tem que ser amanhã. Vamos amanhã, não. Amanhã o fulano não pode, hein? De manhã não dá, tem que ser à tarde. Cara, o outro vai e contrata. E aí depois, quando você for cobrar, quem é que contratou? Foi você? Não, não fui eu. Eu, junto com fulano, junto com cicrano. É muita gente. Aí eu fiquei preocupado. Depois eu fiquei mais aliviado quando ele já disse que vai ter velocidade, que tudo vai ser feito de maneira muito rápida. Aí tudo bem, mas eu de fato não gosto no futebol de muita gente para reunir, para discutir o nome de um ou outro jogador. Mas não é confuso assim, Bara, é porque é uma SAF, cada um tem a sua, tem o cara da estatística falou isso, o Bin Laden falou isso, lá que ele falou que é Bin Laden. Bin Laden, né? Miladen. Bin? Como é que é? Eu falei Bin Laden. Não, mas a galera tá falando Bin Laden. Miladen. Eu falei, sei lá, ele falou um monte, cada um tem uma função. Mas, ô Fábio, você tem essa informação também que vai vir um reforço de peso pro Vasco? Pelo menos? Vem, então, isso que eu queria, só para poder o pessoal entender. O pessoal do Scout, como todo clube agora, grande clube, tem um time do Scout. Aí vai mapeando, aí entrega ao diretor executivo, que no caso é o Paulo Brax. Olha aqui, Brax, tem esse elenco aqui de jogadores. Para o ataque tem esses.
estão terminando o contrato, os números são bons e tal, zagueiros, goleiro, enfim, o Vasco vai ter que contratar para todos os setores. E aí ele, Paulo Brax, leva a esse grupo que rapidamente resolve, como ele disse, Baran, ontem, 10h30 da noite, no caso foi segunda que ele falou, liguei 10h30 para o Dom, está 4 horas à frente, tomamos a decisão, 10h30 da manhã do dia seguinte estava o contrato pronto, de uma ação que eles tinham que fazer lá, de um procedimento interno, ou seja, em 12 horas resolveram. Então, assim, quando você tem profissionais, diferentemente do estilo amador, que o Edmundo viveu muito isso, aquele vice-presidente de futebol que botava dinheiro no clube, chegava no final da tarde, aquele vice-presidente de finanças, aí aquela demora que tinha que esperar, aprovar. Não, agora não, é empresa, é empresarial, é full-time a entrega ao trabalho. Então agora é muito mais rápido. Em relação a jogador, Gui, a informação que eu tenho é que o Vasco vai dispensar ou não renovar, né? A gente pode somar aí mais ou menos 15 atletas. As renovações automáticas vão acontecer. Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Yuri e Edmar. Sendo que o caso do Edmar, falei hoje cedo com o Edmar, ele viajou com a família, está descansando, e ele falou para mim, agora eu não quero cuidar disso, eu quero descansar, que o ano foi pesado e tal. Eu perguntei a ele, a tua postagem no Instagram me parecia despedida. Ele falou, não, era apenas de agradecimento ao Vasco pelos 50 jogos que eu fiz com essa camisa gloriosa que é a do Vasco, mas eu quero tratar mais à frente. E ele pode ficar, se ele quiser exercer o direito dele, está no contrato, e acho que pode ser um jogador para reserva, mas é uma outra discussão. Mas agora, outros jogadores que vieram e terminam o contrato, não vão ficar. Quinteiro não fica, Raniel não fica, entre outros. Fábio Gomes, Bruno Tubarão, quem é do Vasco pode ser emprestado. O Quinteiro termina contrato, não fica. O Danilo Bosa pode ficar, mas não é uma certeza, porque ele também tem contrato só até o fim do ano. Então o Vasco vai ao mercado e tinha muito essa preocupação, e na entrevista de ontem o próprio Luiz Melo tirou isso. 777 só gosta de jovem. Então vai contratar jogador de até 20, 22 anos para revender. E ele falou que não. E eu já sabia disso e tinha falado já isso também. Alguns vão ser fora dessa curva. Então você pode trazer um grande nome de 27, 28, 29 anos, por exemplo. Se for um jogador fora da curva, esteja numa oportunidade que vai dar um retorno técnico. Não vai dar o retorno financeiro de uma revenda, mas o retorno financeiro, por exemplo, o Fluminense está na 3ª posição hoje do Campeonato Brasileiro. Ele não é campeão e nem vai ser, porque é o Palmeiras. Mas nessa posição, além da vaga de grupos que ele já tem, ele fatura mais de 40 milhões de reais em premiação. Não é um retorno financeiro também? Ou eu estou ficando maluco, Edmundo? Não, você está coberto de razão. E as contratações pontuais, elas são super importantes. O Fluminense, por exemplo, trouxe 2 jogadores que eu gosto muito, mas que não deram certo. Embora o Fluminense tenha tido resultado, que é o Felipe Melo e o William Bigode. São 2 bons jogadores, vieram de conquista da Libertadores com a camisa do Palmeiras, para jogar a Libertadores pelo Fluminense, acabaram não tendo sucesso, não foram titulares, quando entraram, deixaram a desejar, mas foram opções. Em contrapartida, outros como o Manuel, por exemplo, que tinha rodado e não se firmado em lugar nenhum, virou um jogadoraço sob o comando do Fernando Diniz. Então, essas coisas acontecem e, para mim, o jogador não tem idade. É claro que a idade pesa, né? O Nenê é um craque, mas, infelizmente, não dá mais. Não dá para você pensar em jogar uma Série A, em conquistas, tendo o Nenê como seu pilar. Não. Agradece pelos serviços prestados, pelo gol da classificação à Série A, e vamos partir para um plano seguinte. Eu acho que, só acho, e é uma opinião muito fardada pelo coração, muito dada pelo coração. Eu acho que o Vasco tem excelentes jovens. E aí eu posso citar aqui Andrei, Marlon, Peck, Figueiredo, Ignaldo. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, porque já falei isso algumas vezes. E para você, eu entendo futebol antigo, né? A gente que é mais velho, o Gui fica fora dessa, que o Gui é jovem. Eu entendo que futebol são duplas, sabe? Uma dupla de zaga. E aí, quando você traz o Odivan, ele muito jovem,
voluntarioso, sem ter muita técnica, junta com a técnica do Mauro Galvão, você faz uma dupla perfeita. Você traz o Evair, né, para jogar comigo, que estava no vigor da minha condição física, e encaixa, a coisa anda, sabe? Então, só estou citando exemplos que eu participei, mas isso, futebol, você pode repetir isso outras vezes. Então, se você pega, sei lá, um jogador fera e bota ele do lado do Ignaldo, o Ignaldo vai crescer. Se você pega um meia e bota ele do lado do Andrei, o Andrei vai crescer e você vai gastar um pouco com o jogador que um pouco mais com o jogador que você vai trazer, mas você vai valorizar muito o jogador que você tem na casa. Não estou dizendo que você vai ser assertivo em 100%, mas se fizer assim, mesclar a juventude com a experiência e de bons jogadores, que eu digo que eu acho que os atletas do Vasco são ótimos jogadores, você traz outros bons jogadores, seja ele com mais idade ou não, se dá uma mesclada nisso, você vai ter, com certeza, um time competitivo.